Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre charge. Olá, Elisângela, tudo bem, nossa intérprete querida? Objetivos da aula: interpretar a charge a partir do contexto de produção, identificar as informações principais e secundárias no texto e compreender os efeitos de sentido do uso de elementos não verbais e linguísticos na charge. Mas você sabe o que é uma charge? E a palavra charge surgiu assim, da onde? Sim, a palavra charge significa o quê? Carga. E você sabia que nesse texto há uma relação entre linguagem verbal e não verbal? Linguagem não verbal, ó. Percebe? Vamos conhecer um pouco do universo bem-humorado da charge. A palavra charge é da origem francesa, significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém para torná-lo burlesco. No Brasil, as charges são comumente encontradas em revistas, jornais, sejam eles impressos ou virtuais, né? A gente olha muito no virtual. Elas não devem ser confundidas com quem? Com o cartoon, do inglês, cuja principal característica é brincar com situações corriqueiras da sociedade. A atividade 1 é do Enem 2011, adaptamos para você. Observe e responda. Qual é o efeito de sentido produzido pela charge? Olhe bem, analise bem, que eu volto a seguir gabaritar contigo.
Voltei. Claro que você está analisando, colocando no seu caderno as dúvidas que você tem para pesquisar depois, conversar com o seu professor, não é mesmo? Então vamos gabaritar o exercício. Observe e responda qual é o efeito de sentido produzido pela charge. Então, o argumento presente na charge é uma metáfora relativa a quê? A teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. Eu sei, vou voltar aqui para você conferir. Impacto tecnológico. Lá na Idade Média, o arado era a tecnologia que dispunham. Óculos é tecnologia. Dependendo de cada época, era uma tecnologia. Perceba, hoje estamos com qual tecnologia? Isso, pedra lascada, lança, aqui o arado, tá vendo? Todas as tecnologias diz que a humanidade passou. No que concerne a evolução digital, o homem percorreu longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou em um problema físico habitual. Você percebeu o problema? Ilustrado na imagem que propicia uma piora da qualidade de vida do usuário, uma vez que o uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado o quê? Má postura corporal. Olha aqui na imagem. Era o homem erectus. Lembrou? Por isso necessário contexto. E aqui, ele foi se curvando, se curvando, se curvando. Então, veja, apesar de termos equipamentos ergonômicos que cuidam da sua postura, da maneira como você tem que ficar na cadeira, em relação ao monitor e tudo, as pessoas como sentam? Estava nada, não sei o quê. Tá aí. A efemeridade da charge. Efêmero, nós já conversamos aqui, é passageiro. Então, efêmero, o desabrochar de uma rosa. Efêmero, foi a sua infância. Efêmera, a minha juventude. Efêmera, o anoitecer passa e dá lugar ao amanhecer. Então, a efemeridade, ela retrata acontecimentos contemporâneos. Então, o que eu tenho que perceber aqui? Se eu não tiver linkada com os acontecimentos contemporâneos, a charge não vai ter sentido para mim, porque ela é efêmera, passageira. Ela tem a ver naquele momento ali, naquela hora. Uma das diferenças entre o cartoon e a charge justamente é a característica do efêmero, que está presente na charge. Enquanto a atemporalidade, ou seja, em qualquer momento eu posso ver um cartoon, que eu vou entender. Eu não dependo da realidade do momento. É importante. No cartoon, são temas universais. Então, fome, sede, injustiça, morte, o bem, o mal, o ser e o não ser, temas universais. Já na charge, temas políticos, temas esportivos, da atualidade. Por ser tematicamente universal, o cartoon não necessita de contexto ou época para ser entendido. Normalmente são abordadas questões de comportamento humano, mas sem referência a um personagem específico, porque são atemporais. Nas charges, o contexto de produção é essencial. Por isso, o chargista, aquele que elabora a charge, precisa ter conhecimento de assuntos atualizados. Então, eu tenho que estar ligado, que como dizem vocês, tem que estar ligado o que está acontecendo agora, hoje, aqui, lá no Japão, né? O que está acontecendo? Para daí ele transmitir de forma objetiva. Mais uma vez eu te peço, pesquise, leia, informe-se das atualidades no Brasil, no mundo, na sua comunidade. O que está acontecendo? Quiz. O contexto numa charge diz respeito, alternativa A, ao momento presente apenas. Alternativa B, a reação das pessoas que leem. Alternativa C,
a ficção presente em cada quadro? Alternativa D, ao conjunto de acontecimentos históricos e sociais? Pensa aí que eu volto daqui a pouco gabaritar contigo. Claro que você já respondeu a atividade, não é mesmo? Vamos gabaritar agora, vem comigo, presta atenção. Ao conjunto de acontecimentos históricos e sociais, alternativa D. Esse é o contexto de que a charge diz respeito. A linguagem verbal e não verbal. Então, a linguagem verbal e não verbal, elas significam juntas. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. É do Angeli. Observe que esta charge traz a linguagem verbal, onde está? No box aqui azulzinho. E a linguagem não verbal. Então, o desenho, ó, de modo inseparável. Associando os dois, eu vou ter o quê? A charge e vou poder interpretar o que se quer aqui, ó, o contexto. Agora eu te pergunto, claro, qual é a crítica presente nela? Enem 2009 adaptado, do Angeli. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Qual é a crítica que está presente aí? Analise os elementos verbais e não verbais, que eu volto a seguir gabaritar contigo.
Oiê, voltei, claro, conferi contigo. Observe a charge. Qual a crítica presente nela? Claro que você observou a parte verbal, que está ali no quadradinho azul. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. E a imagem fala por si. Que lugar eles estão aqui? Onde está sendo essa declaração? Quem são essas pessoas? E esses? Satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva, por causa do que fazem, do que falam e do ambiente que se encontram. Consideram-se os elementos da charge, conclui que é uma crítica da ineficácia das políticas, né? Então, assim, ó, ela critica isso, ó. Entrevista coletiva. Como é que eu sei que é uma entrevista coletiva? Porque há vários repórteres aqui. E é uma entrevista, ó, as pessoas estão aqui para dar as suas declarações. Atividade 3, especialmente para você. Qual é a crítica que se faz presente na charge? Agora nós temos uma charge do Veiga, disponível em dirceuveiga.com, e é do Enem de 2015 adaptado. Qual é a crítica? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco, conferir contigo. Retomando a atividade 3, eu propus a vocês que observassem a charge do Veiga, que é do Enem 2015, adaptada, e me dissessem qual é a crítica que se faz presente na charge. Vamos às dicas para a interpretação. Primeiro,
Existe linguagem verbal? Só linguagem não verbal. Então, eu vou observar o quê? A expressão facial, os gestos. Olha aqui, eu tenho balões. E o que eu tenho aqui? 2 pessoas. Elas estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico? Sim. Mas como elas estão? Próximas ou separadas? Isso. Ao se considerar que a internet influencia os modos de comunicação contemporânea, a Charge faz justamente isso, né? Charge, ó, carrega. Em quê? Numa crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, que promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas fisicamente. Ó, na mesma cama, lado a lado, porém distantes. Percebeu? Sugestão de atividade para você pensar, imaginar, ver. Crie uma charge a partir de um fato atual. A professora falou para você já várias vezes, ó, leia as notícias, as reportagens, ouça os noticiários, antene-se para o que está acontecendo no mundo, no país, no seu estado, no seu município, no seu bairro, na sua região. É importante esse contexto para quê? Para que você, a partir de um fato atual, consiga também entender charges. E nessa proposta, eu te falo o quê? Tente desenhar, fazer uma charge. Olha, todo mundo nasce desenhista, poucos seguem carreira. Se preferir, elabore o desenho a partir de colagens, de imagens retiradas de revistas ou outras fontes. Olha que bacana, você pode fazer isso também no teu computador, né? Vai achando as imagens, vai achando os desenhos. Eu sei que você tem os teus programinhas favoritos, os teus aplicativos. Procure fazer uma colagem no teu próprio computador. Ou, se você quiser, você pode fazer recortando mesmo, colando. Mas pense na estrutura da charge. Pense em como colocar a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas. Dessa maneira, você está compondo a charge. Não se esqueça de que seu personagem na charge fará uma crítica ao fato atual escolhido. Olha que legal isso aqui, ó, que eu vou colocar para você lembrar na hora de você seguir essa ideia que eu te passei. Vamos retomar essa questão aqui, ó. O contexto de produção, as informações secundárias, o sentido dos elementos verbais e não verbais. Olha só. Inspirou-se? Ah, você tem muita inspiração. Basta você agora, ó, pense, qual é o assunto que você vai querer criticar? É fácil para você fazer, ó. Lemos algumas charges, interpretamos o contexto de produção. Foi que a charge é efêmera, é uma característica dela ser passageira. Identificamos a necessidade do chargista de conhecer o contexto atual para produzir a charge. Nesse vídeo falamos sobre charge. Espero que vocês tenham gostado e até breve.